obrigado pela presença aqui, viu? Aceitar o convite. Mariana, muita gente acha que psicólogo, terapia é coisa de louco, né? Tem todo esse preconceito em volta. E não é bem assim, né? O que realmente o profissional pode fazer em prol da vida das pessoas em geral? Nossa, essa é uma questão bastante interessante, né? Porque assim, a gente pode fazer muito em prol da vida das pessoas, né? Ainda se tem essa ideia de que recorre à terapia quem tem algum problema, né? Ou quem é considerado louco, né? Que nem você colocou. Mas, na verdade, a terapia ela é um processo desenvolvido pelo psicólogo clínico que visa contribuir para melhorar o autoconhecimento das pessoas e modificar algumas situações de vida, né? Então, a maioria das pessoas que procuram um profissional da área, elas estão sofrendo, né, por alguma coisa. Então, essa pessoa tem um sofrimento, por isso ela acaba buscando, né? Sofrer não é obrigatório para se procurar a terapia. Ela pode, inclusive, ser buscada em situações onde a pessoa não sente que ela está sofrendo, né? É raro isso acontecer. A maioria das vezes, a gente recebe pessoas, né, no consultório porque tem alguma dificuldade, porque tem algum tipo de sofrimento, né? E é possível, sim, através desse processo, trabalhar para que a pessoa consiga modificar algumas coisas no contexto de vida delas, né? E é visto, às vezes, com muito preconceito pela sociedade, né? Porque é um sofrimento que não sangra, que não aparenta. Não é aparente, Isso. né? Como que é esse processo da pessoa assim, eu preciso de ajuda? Na verdade, assim, quando a gente pensa, né, na questão do sofrimento, pode ser tanto um sofrimento que a pessoa experimenta, como as pessoas ao redor dela sofrem por conta de algo que ela faça, né? Então, muitas vezes eu venho porque as pessoas estão se queixando com relação a algumas coisas que eu faço, com relação a algumas formas de responder que eu adoto, enfim, a minha postura está produzindo algum tipo de problema, seja na minha relação afetiva, na minha relação familiar, no meu trabalho, né? Então, muitas vezes, as pessoas buscam depois que algumas esferas da vida estão comprometidas, né? Algumas vêm por si mesmas, né? Olha, eu sinto que tenho bastante dificuldade com relação a determinadas questões práticas da minha vida, enfim, não consigo lidar. Mas uma boa parte vem porque está produzindo aí alguns incômodos em outras pessoas, em outros contextos, né? Esses incômodos, acredito eu que por vezes sejam frutos de coisas que elas já passaram e não conseguem identificar sozinhas, né? Também, né? Ou porque a situação é nova e elas desconhecem, ou porque ao longo da história de aprendizado delas, elas não desenvolveram o repertório necessário, as habilidades necessárias para passar por aquele tipo de situação, né? Então, a história de aprendizado ela tem bastante relação, muitas vezes, com as dificuldades que as pessoas apresentam, né? Eu acho interessante que a psicologia tem várias vertentes, né? Vários tipos de tratamento, assim. Como funciona aí? Como que um psicólogo, sei lá, eu vou trabalhar com essa vertente, ou tem uma vertente que mais usada ou não? Uhum. Na verdade, assim, a formação em psicologia ela é bem ampla, né? Então, ao longo da graduação, a gente passa por todas essas linhas, né, teóricas, enfim, entende como cada uma delas trabalha, qual que é a visão que elas têm a respeito do indivíduo, do sujeito, enfim, e quais são as ferramentas que elas utilizam para desenvolver um trabalho. E é esperado que o profissional faça uma escolha por uma dessas linhas, né? Então, por exemplo, eu sou psicóloga comportamental. Eu trabalho com base nos pressupostos aí da análise do comportamento, né? Tem psicólogos que seguem outras linhas teóricas, né? No fundo, eu acredito que o que nós pretendemos, independente da abordagem, né, teórica, seja a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença, muitas vezes, na forma de atuar. A gente estava conversando antes da gravação, a gente comentou que, no fundo, todo mundo precisa, né, de alguém para conversar, de uma terapia, enfim. Acho que basta a gente aceitar isso, né?
para viver uma vida assim também. A partir do momento que você faz terapia, você acaba se conhecendo mais e desenvolvendo as coisas na sua vida com maior amplitude. Sim, eu digo que eu espero, né, que um dia as pessoas façam terapia assim como a gente faz atividade física, por exemplo, né? Mas é uma questão bem cultural, né? A psicoterapia, ela pode ser vista, inclusive, como uma ferramenta preventiva, né? Até uns tempos atrás, por exemplo, a gente não tinha esse boom das academias como a gente tem hoje, né? Então, eu imagino que ao longo do tempo e com a divulgação do nosso trabalho, as pessoas conhecendo os benefícios disso, a tendência seja, sim, uma procura maior, né? Conseguirem cuidar da cabeça como cuidam do corpo, Exato. da casa. Mas a gente vive dias meio loucos, assim, onde ninguém tem tempo pra nada, onde todo mundo tá estressado. Acho que as pessoas deixam de cuidar de si, vamos dizer assim, e às vezes quando procuram já tá tão perdidas que é mais complicado, ou não? Essa questão de as pessoas estarem hoje em dia, né, absorvidas por esse estilo de vida mais acelerado, com muita correria, enfim, é um fato, né? E muitas vezes, aí eu acho que entra a questão do autoconhecimento, se eu não consigo identificar como é que eu estou me comportando e quais consequências eu estou produzindo ao me comportar, fica difícil também eu modificar essas situações. Né? Então, muitas vezes, sim, a pessoa não percebe que ela pode estar entrando num ciclo de adoecimento, perda de saúde, de qualidade de vida. E aí, muitas vezes, procura depois que tem alguma questão mais sintomática ou algo mais sério ali preocupando, né? Que talvez ela não consiga perceber esses fatores, esses sinais, né? Acho que a gente vê muito também, diferente da nossa época, que as crianças no psicólogo também, né? Eu acho que essa é uma tendência muito legal. Uhum. Eu recebo bastante crianças no consultório, né? E eu digo assim que o propósito da terapia com crianças é a gente pensar que tipo de adulto aquela criança vai ser, né? Então, quando as crianças podem vir e elas já começam a trabalhar algumas questões, quando a gente consegue orientar os pais, eu acho que isso é extremamente importante para o futuro, né, daquela criança. E tem bastante gente também que acaba confundindo a psicologia com a psiquiatria, né? Uhum. Acaba gerando muitos mitos, talvez, em volta disso por conta da confusão. E são formações totalmente diferentes, né? Porque o psiquiatra é um profissional da medicina, né? Então, o trabalho dele é muito mais voltado aí para as questões que envolvem medicação, diagnóstico, né, dos quadros. E o psicólogo tem a formação em psicologia, né? Então, são formações diferentes, mas os trabalhos são complementares. Só pra gente, assim, tem uma rixa ainda, tipo, psicólogos versus psiquiatras, tá ligado? Tipo, Palmeiras versus Corinthians. Da minha parte, não. Mesmo porque são trabalhos que acabam se completando, né? Sim. Dependendo de como a pessoa tá. A gente também precisa entender, né, que a nossa atuação ela tem limites, né? Então, tem muitas questões no consultório que eu, como psicóloga, eu não consigo acessar, porque muitas vezes a pessoa precisa realmente de um acompanhamento médico, né? E o médico a mesma coisa, né? Eu acho que na prática ele percebe isso, né? Que a atuação dele vai até um certo ponto, mas depois de um certo ponto ele precisa do psicólogo, né? Exemplo, não é o fato da pessoa utilizar o remédio que vai fazer com que ela modifique comportamento, né? Então, muitas vezes a medicação ela entra para produzir um alívio sintomático, mas a terapia precisa aparecer para que ela consiga adquirir outro repertório comportamental. Sim. E como funciona essa parte de terapia, mas na questão pública, assim, quem realmente não tem condições, ele consegue ajuda no SUS? Sim. Hoje a gente tem na rede uma série de serviços, né, especializados, tanto para crianças como para dependente químico, famílias, né? Tem, inclusive, alguns serviços que são oferecidos no sentido de atender uma demanda de mulheres vítimas de
agressão, ameaça e tudo mais. Então, eu acredito que existe, sim, esse tipo de trabalho na Mas rede ele pública. assim, ele consegue atender todo mundo ou como algumas partes do SUS é muita gente para pouca Precário, vaga? né? Na verdade, eu acho que a demanda é grande, né? E, infelizmente, existem poucos profissionais, né? E uma condição de trabalho que nem sempre favorece atender todo mundo, né? Mas existe uma forma, sim, dessas pessoas buscarem através desse serviço, né? Acredito que esses sejam os serviços de CAPS, que acabaram por substituir os antigos hospitais psiquiátricos, que daí a gente consegue até entender todo o preconceito que as pessoas têm em volta, né? Porque acaba que não conhece, e quando se fala em psicologia, acaba remetendo aos antigos hospitais psiquiátricos, onde havia maus tratos e tudo que a luta antimanicomial aí acabou trazendo de melhorias, né? O psicólogo ele está assim trabalhando com questões, né, que envolvem diferentes populações. Por outro lado, por exemplo, não necessariamente apenas dentro dos CAPs, né? A gente tem centros de referência que tem psicólogo, a gente tem como chama a instituição que cuida de crianças e adolescentes, dos menores? Na casa da Conselhos criança, conselho tutelar. tutelares, né? Então, no conselho tutelar também tem psicólogo. Tem uma série de serviços, não só na área da saúde, mas também na área da assistência social, que contam com o psicólogo, né? Como você vê essa área daqui uns 10 anos? Você acha que está tendo essa evolução? Como você vê? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente está num momento de expansão, né? Até mesmo porque tem muito conhecimento sendo produzido com relação a isso, né? As pessoas, de uma certa forma, têm buscado, cada uma dentro do seu tempo e da sua necessidade, os Até por causa serviços. também da demanda que a gente falou, do estilo de vida de hoje Muito atribulado, né? tá oferecendo. Sim, e o quanto que cada vez mais, né, a gente precisa se adaptar a um contexto que até então, antes não tinha esse tipo de realidade presente, hoje tem, né? Então, as questões estão sendo diferentes, né, com o passar dos anos, né? A infância hoje em dia é diferente da nossa infância, né? Tem algumas características que diferem da nossa, por exemplo. E tem sempre essa questão da novidade, do como lidar, do como fazer. Mas eu não tive isso na minha época, eu não passei por isso na minha infância. Agora eu vejo isso acontecer com meu filho, por exemplo, né? Então, eu imagino que a tendência seja as pessoas procurarem mais. E até mesmo a vida adulta, né? Da última geração para cá mudou muito a questão de posicionamento em trabalho, de como a pessoa vê, da sua doação para a empresa, enfim. É uma coisa que talvez quem é de uma geração anterior à de hoje não entenda, né? E essa geração tem dificuldade de entender porque não viu os pais sofrendo isso e trabalhando, acontecendo dessa maneira. Essa questão do trabalho, com certeza, né? Eu acho que sempre que a gente pensa, né, em situações que promovem uma certa preocupação na vida das pessoas, o trabalho, de certa forma, ele está envolvido, né? Porque é uma esfera importante das nossas vidas, né? E também trabalho com orientação profissional e vejo muito isso, né, acontecer no consultório, né? Então, assim como a psicoterapia, o processo de orientação profissional também prevê essa questão de trabalhar para que o cliente melhore o seu autoconhecimento, enfim. E muitas vezes a pessoa ela necessita desenvolver algumas habilidades, alguns comportamentos para ela lidar com as situações especificamente do mundo profissional. Perfeito. Você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar? Uma coisa que eu acho... Às vezes não me perguntaram, mas eu acabei pensando agora, né? O quanto que a psicoterapia ela é um processo que devolve, sim, esperança às pessoas, né? Não esperança no sentido de esperar, né? Eu espero que tudo se resolva, não. Mas a partir do momento que você entende quais as consequências que você produz com o seu comportamento e como você controla seu comportamento e o ambiente no qual você está inserido, você pode, sim, pensar numa construção de uma outra história, de um outro futuro. Né? Que eu digo que passado não é destino, ele dá uma referência para a gente,
mas é possível, sim, fazer algumas coisas diferentes daqui para frente, né? Então, acho que a psicoterapia trabalha bastante isso. O duro é complicado, né? Que as pessoas se tornaram tão autossuficientes que elas acham que elas mesmas, tipo, não precisam de ajuda, elas mesmas se dão... Eu sei o que acontece, eu resolvo aqui. Eu sei o que eu faço. Que meio que uma prova de humildade, você ir procurar falando assim, nossa, eu preciso. Eu preciso. Até mesmo em se tratando, né, de autoconhecimento, ninguém aprende sobre si sozinho, né? Ele é um produto social. Através das minhas relações com as pessoas é que eu entendo o que eu faço, como eu faço, né? E eu aprendo sobre mim na minha relação com o outro, né? E é função do psicólogo fazer isso, né? Ajudar o cliente, mostrando para ele como ele se comporta, quais as consequências ele produz ao se comportar. Alguma coisa? Não, agora acho que não. Muito obrigada pela presença aqui, foi muito legal o papo nosso. Agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigada. Perfeito. Pessoal, o Quero Debate volta na semana que vem.